Vamos passar para a hipótese de associação. Aqui já temos as hipóteses. Nós usamos muito aqui as correlações. Então, o pessoal que não fez estatística também não preocupem. É só vocês entenderem o que quer dizer essa correlação. Porque, na verdade, nós usamos muito essa correlação de Pearson, que é o R, né? Porque os dados nossos são normais. A gente chama dados normais na estatística aqueles dados que têm a forma de um sino. Quer dizer, ele tem uma média no centro e uma variabilidade dos dados. Ele dá essa ideia. Uma média e um desvio padrão. Então, esse tipo de dado, nós aplicamos essa correlação de Pearson. E essa correlação de Pearson, ela mede só o grau de relação linear. Ela mede isso. Mas nós temos outras correlações, né? Sem ser de Pearson. Então, a medida é feita no mesmo indivíduo, objeto ou planta. Vocês ainda não vão entender, mas quando nós formos falar de variável dependente, geralmente nós fazemos correlação com as variáveis dependentes. Mais na frente vocês vão ver o que é variável dependente. Então, a correlação, nós damos um valor de 0, variando a -1 e a +1. Se duas variáveis têm um valor 0 de correlação, quer dizer que uma variável não tem nada a ver com a outra. Agora, se a correlação for positiva, quer dizer o quê? Nós estamos correlacionando duas variáveis. O que quer dizer essa relação positiva? Quer dizer, se uma variável sobe, a outra sobe também. E ela é negativa quando uma sobe e a outra desce. Esses sinais quer dizer apenas isso. Então vejam que o valor do R varia de -1 a +1. E quanto mais perto de 1, mais forte é a correlação, independente do sinal. Para que serve essa correlação? No exame preliminar de um grande número de variáveis que nós estamos trabalhando, nós podemos querer observar quais estão associadas. Porque muitas vezes uma variável é muito interessante para a pesquisa, só que ela é muito cara de ser analisada, ou ela é muito difícil de ser tomada, ou no caso médico, é uma variável que pressupõe um teste invasivo do paciente. Então, eles querem fazer um estudo de correlação para ver se ela correlacionar com uma outra variável que seja fácil de tomar, eu vou trabalhar com essa outra mais fácil. Então, ela serve para isso. Então, num trabalho de correlação, a primeira coisa que nós fazemos é botar os nossos pontos dentro do gráfico. Por exemplo, se nós estivermos fazendo uma correlação do peso da pessoa com a quantidade de quilômetros que ela corre por semana, nós podemos fazer uma correlação com isso. Então, nós pegamos primeiro nossos dados e colocamos aqui dentro, para ver uma tendência. Por quê? Se nós estivermos usando a relação de Pearson, essa tendência tem que ser linear, porque se for de outra forma, ele não vai detectar. E aqui vocês acham que há uma linearidade dos dados? Veja aqui uma tendência, não é isso? Dá para perceber uma tendência aqui linear para baixo. Então, os dados têm essa tendência de descer. Vejam bem o que significa isso. Uma pessoa que corre 1 quilômetro por semana, o peso dela está perto, aí acima de 89 quilos. Se nós aumentarmos o percurso que essa pessoa corre em média por semana, o peso vai aumentar ou diminuir? Então veja, nós aumentamos uma coisa
diminuímos a outra. Então a correlação é negativa. Por isso que a reta está ali para baixo. Porque se uma variável aumentasse e a outra também aumentasse, nossa reta estaria apontada para cima. Então, neste caso aí, é uma correlação negativa, e a gente percebe pela observação dos nossos pontos que é possível, né, utilizar a correlação de Pearson, por exemplo, porque os dados têm essa forma linear. Outra coisa que nós podemos observar aqui, que tem um ponto totalmente fora do padrão nosso, que em inglês eles chamam de outlier. Então a gente, quando coloca os dados na figura, a gente pode observar se tem outlier. Porque se tiver, nós podemos voltar na nossa planilha de dados e ver se nós cometemos algum erro de ter achado um dado aqui totalmente fora. E a gente pode até eliminar se ver que isso aí foi um erro, porque ele vai afetar a nossa correlação. Então esse outlier pode ser eliminado se nós percebermos que ele é consequência de algum erro de anotação de dados. Bom, essa correlação mostra o seguinte, veja bem, se ela tem uma forma assim redonda, igual vocês estão vendo dos nossos dados, a correlação é zero. Quer dizer, uma variável não tem nada a ver com a outra. Agora aqui já houve um certo alinhamento que a gente percebe, ó. E a reta ficaria para baixo, né? Já dá para perceber que nosso R é negativo. E veja que o valor dele é 0,3, porque os dados estão um pouco separados. Já quando você chega aqui, vejam que a reta que ajusta ali, ela aponta para cima. Indica que o R é positivo. Quer dizer, uma variável aumenta, a outra também aumenta. Como os pontos aqui estão um pouco mais juntos que o de cá, o R dá 0,5. Vejam nesse aqui, os pontos juntaram mais um pouco e apontaram para baixo. Para baixo é porque o R é negativo. E como eles estão um pouco mais juntos, o R nosso aqui é de 0,7. Vejo aqui, estão bem mais juntos aqui. Neste caso apontando para cima, sinal que o R é positivo. E como eles estão bem juntos, o R é 0,9. E neste caso aqui, que eles estão bem juntinhos, neste caso apontando para baixo, indicando que é negativa a correlação, e o R é de 0,99. Quer dizer, nos trabalhos científicos, raramente a gente chega em valor de R muito perto de 1, né? É difícil a gente conseguir isso. Então, isso aqui são as correlações, que a gente pode visualizar isso num gráfico. Bom, para que serve isso na prática? Só dar um exemplo para vocês de um trabalho que se usou correlação e que é muito útil, principalmente para os homens. É o PSA no sangue e o câncer de próstata. Vejam bem que o PSA no sangue não é a causa do câncer de próstata. Ele está associado. O que é o PSA? É um antígeno prostático específico, que é detectado no exame de sangue, e isso tem evitado do homem fazer processos muito mais invasivos, né? Esse PSA. Cerca de 80% dos pacientes com câncer de próstata têm valores de PSA antes de começar o tratamento mais alto que 4 nanogramas por mililitro. Então veja que há uma correlação de câncer de próstata com o valor de PSA. E a correlação que eles encontraram nos estudos é de cerca de 80%. Então, na verdade, não é 100%, ele dá uma indicação. Então, quando você faz um exame de próstata e dá 4 ou acima disso, o médico vai fazer exames adicionais para confirmar se de fato é câncer.
Então ele vai fazer o toque retal, a biópsia de próstata para confirmar, porque a correlação não é perfeita. Mas isso já foi um avanço grande para o caso dos homens. E é um estudo de correlação. Bom, como é que nós interpretamos o R? Esse aqui é o maior problema na hora de interpretar o R. Primeira coisa que vocês já sabem é se ele é positivo, negativo ou igual a zero. Igual a zero não tem correlação nenhuma, uma variável com a outra. Nós vimos que ele é positivo quando o R está apontado para cima. Quando a reta está apontada para cima, está indicando, à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta. E negativa quando ela está para baixo. Uma variável aumenta, a outra diminui. Então isso aí é tranquilo, né? Agora, e a magnitude? Quer dizer, aquele valor que sai depois do R. Nós vimos que tem R que sai 0,3, 0,5, 0,7. O que quer dizer isso? Isso que nós chamamos de magnitude. Quer dizer, quanto mais perto o valor de R é de 1, independente do sinal, se é positivo ou se é negativo, mais forte é a correlação entre as variáveis. Quer dizer, elas estão mais associadas quando se aproxima de 1. Bom, o que se considera de uma maneira geral, mas isso pode variar de área do conhecimento para área do conhecimento, é que quando o valor de R, independente do sinal, por causa disso que nós botamos essa barrinha aqui, independente do sinal do R, se ele der entre 0 e 0,2, a correlação é muito fraca. Quer dizer, os pontos estão muito espalhados, com a tendência de formar um círculo. Agora, se o valor de R der entre 0,2 e 0,4, nós consideramos correlação fraca. Já não está um círculo, mas ainda os pontos estão muito espalhados. Entre 0,4 e 0,6, uma correlação moderada, e a partir de 0,6 aqui, ó, já começamos a falar de correlação forte, de 0,6 a 0,8, e muito forte quando de 0,8 a 1. Na verdade, o 1 é perfeito, né? Correlação perfeita. Então, essa é uma forma de nós interpretarmos o valor de R. Então, vamos ver isso na prática, né? Como é que as revistas utilizam isso. Uma coisa importante aqui que eu estava esquecendo, que nós só vamos interpretar o valor de R quando o valor de P for menor que 5%. Se você ver que o valor de P é abaixo de 5%, aí você vai interpretar levando isso aqui em consideração. Independente do valor que ele dê, se der não significativo, você não vai interpretar, porque deu não significativo. Agora, se deu significativo, você joga dentro dessa classificação aqui. Olha aqui nessa revista, não importa muito o que está escrito, eu vou tentar direcionar vocês para o que eu quero mostrar. Veja aqui o valor de R 0,63. Vocês estão lembrados daquela classificação nossa? 0,63 entra em forte, né? Olha aqui, ele colocou aqui alta correlação. Em outras duas variáveis, o R foi de 0,51 e 0,42. Estão lembrados qual que fica lá na classificação? Moderado. E olha aqui, ele escreveu moderado. Então ele está interpretando a correlação. Está dando o número e está interpretando a magnitude dela. Duas variáveis aqui ele chamou de 0,38 e 0,37, que é fraca, né? Então veja que ele botou aqui low. Então a correlação é fraca. Por que ele interpretou essas correlações? Porque todas elas deram um P menor que 5%.
Estão vendo ali o valor de P. Essa que deu altamente significativa, deu um P bem baixo, né? Deu a 0,1%. E as outras também deram significativo. Por isso, ele interpretou essas correlações. Bom, isso aqui numa outra revista, eu só mostro aqui revista nível A, né? Porque a gente aprende com as revistas boas. Esse é um trabalho de uma revista muito respeitável na área de agronomia. Olha o valor do R dele. O que é isso dentro da classificação? Mas aquilo não é valor de π, não. Parece que é até valor de π, né? Mas aquilo é valor de R. Quase igual a zero. Deu 0,05 o valor do R. Olha lá a probabilidade que deu, que foi significativo. Altamente, muito altamente significativo o valor de R tão baixo. Por que deu isso significativo? Olha o valor do N, que indica o tamanho da amostra que ele usou. A amostra dele foi enorme. E com isso ele conseguiu uma significância no valor de R muito baixo. É o que nós falamos, nós temos que saber interpretar também para ver se isso tem importância biológica ou médica ou qualquer área de vocês. Então vamos ver, eu traduzi aqui o que eles escreveram na revista. Olha, correlação positiva e significativa entre essa variável e essa foi observada no experimento 1. No entanto, o valor do coeficiente dessa variação foi tão baixo que a correlação entre essas variáveis foi de muito pouca importância. Veja que ele está interpretando agora biologicamente, não estatisticamente. Estatística é uma ferramenta, mas ele está também interpretando biologicamente aquele resultado. Então, esse é um exemplo de alguma coisa que dá altamente significativo e não tem importância biológica, por causa da amostra dele, que é muito grande. Bom, como é que nós apresentamos os resultados de correlação? Todas as variáveis que nós tomamos, pode ser na planta, no animal, no ser humano, nós colocamos aqui os dados que nós tomamos no nosso experimento. E fazemos correlação, escrevendo essas mesmas variáveis aqui em cima. Então, são nossas variáveis. Então, aquelas que estão ali, nesse sentido aqui vertical, também estão escritas no sentido horizontal. Para a gente agora mostrar como é que uma está correlacionando com a outra. Vejam aqui que quando você correlaciona biomassa da parte aérea da planta, você corta a parte aérea da planta e pesa. Essa é biomassa da parte aérea da planta. Correlacionando com biomassa da parte aérea da planta, quer dizer, a variável com ela mesmo tem que dar 1, porque a correlação é perfeita, que os números são iguais, então tem que dar 1. E vejam que nessa linha aqui toda é quando você está comparando a variável com ela mesma. E sempre dá 1. Agora, não é isso que nos interessa, Por exemplo, essa aqui é uma variável que nos interessa. A primeira coisa que nós vamos ver, olha bem, que variável que é essa? A altura de planta. Está falando que a altura de planta correlaciona com a biomassa da parte aérea por galhos de planta, vamos dizer assim. Primeira coisa que nós temos que olhar ali, a correlação é positiva ou negativa? O que quer dizer isso? Uma aumenta, a outra aumenta também. Quer dizer, à medida que a altura da planta aumenta, também aumenta a massa daquela planta. Isso é lógico,
A gente espera isso mesmo. Agora o valor do R, 879, como é que nós vamos classificar dentro daquela tabela? Muito alto, né? É um valor muito alto. A correlação é alta, muito alta aquela 87,9. Ele botou ali 2 asteriscos, porque eu acho que nesse tipo de trabalho ele só considerou 1 ou 2 asteriscos. Ele está escondendo o valor de P aqui, que eu falo que não deve esconder, né? Porque se a coisa deu a 0,1%, por que ele está escondendo isso? Eu tenho certeza que isso aqui deu 0,1%, mas ele só considerou um asterisco ou 2, que quer dizer a 5 e a 1. É o critério dele aí. Mas foi muito significativo. Uma outra correlação aqui, o número de galhos com o número de raízes. A primeira coisa que nós vamos ver lá, o sinal é negativo. Aí nós temos que pensar o que significa esse sinal negativo. Que à medida que eu aumento o número de galhos na planta, que aumenta esses dados, eu tenho uma diminuição do número de raízes. É simplesmente isso, né? Um aumenta, o outro diminui. Depois nós vamos ver a magnitude. Como é que nós vamos escrever no nosso trabalho? Que magnitude é aquela? Dentro daquela classificação nossa? Alta, né? Então nós falamos que foi alta essa correlação entre altura de planta e número de raiz. Simplesmente a gente escreve isso. Agora, para que isso serve depende de cada pesquisador saber aproveitar essa informação. Bom, outra forma da gente escrever, isso aqui já na área de enfermagem, é mostrar aquela figura. Veja aqui, correlação da fadiga e da fadiga ao esforço com o nível de atividade física. Vejam que fadiga é uma variável, fadiga ao esforço é outra variável. E estão querendo correlacionar esses dois tipos de fadiga com o nível de atividade física. Então vejam aqui nessa figura à esquerda, a correlação está ali. Ele julgou os dados que ele obteve aqui dentro dessa figura. Os dados estão bem espalhados, né? Só da gente observar ali aqueles pontos, eles estão bem espalhados. Mas como o R já dá uma indicação melhor que os nossos olhos, nós podemos olhar aqui o valor de R. Olha o sinal dele, negativo, então tem que estar apontando para baixo, de fato está ali, né? A reta está para baixo. Agora o valor do P, foi significativo? A primeira coisa que eu questiono, né, numa revista dessa é ter apresentado, ter gastado uma figura de coisa que não foi significativa. Isso aí ele poderia ter colocado apenas no texto, em vez de gastar uma figura para mostrar algo que não foi significativo. Não sei se tem necessidade. Pode até ter tido um motivo aqui, mas não precisava ter perdido tempo de mostrar isso, já que não foi significativo. Agora, desse outro lado ali, ele faz a correlação agora com fadiga ao esforço. E veja que agora a reta tem uma inclinação maior. E se a gente olhar aqui o valor do R, ele foi significativo a quanto? 2%, né? Que é abaixo de 5%, que é o limite aí na ciência, que a gente fala que a gente usa muito. Então aí sim, foi significativo. Nós podemos agora interpretar o valor de R. O que vocês acham? Primeiro ele é negativo porque está para baixo. Tudo bem. E a magnitude dele? Como é que nós podemos julgar? Alto, moderado, fraco? Fraco, né? Isso. Então vejam que a interpretação é simples aí. Então essa correlação negativa que deu aqui está indicando o seguinte: se nós temos esse nível de atividade física aqui,
Isso corresponde a uma fadiga no esforço, acho que é 25, né, que deve estar aí. Agora, se nós aumentamos o nível de atividade física, vamos supor aí para... Que número está ali? 4? 6, né? Se nós aumentamos o nível de atividade física, nós diminuímos a fadiga ao esforço. Por causa disso que é negativo. Um aumenta, o outro diminui. Então a correlação quer mostrar isso. A associação entre as variáveis. Bom, não é o único modo de nós interpretarmos o R. Veja que o R é uma medida abstrata. Então ela não fornece uma interpretação direta e precisa. Né? Nós ficamos julgando o valor dentro daquela faixa. Ah, não, isso aqui foi baixo, isso aqui foi moderado. Mas tem uma forma de verificar isso diretamente. Usando o coeficiente de determinação, que nada mais é do que aquele R da correlação elevado ao quadrado. Esse coeficiente de determinação é muito usado em regressão. Mas ele é o R nosso da correlação elevado ao quadrado. Agora, esse R aí, ele tem um significado bem preciso. Porque esse R2, ele mede a percentagem da variação de uma variável que é explicado pela variação da outra variável. Esse aqui tem uma precisão. Para vocês entenderem melhor, quando eu tenho um R que é igual a 0,9, nós interpretaríamos que foi muito alta essa correlação, né? É o que nós podemos, interpretando apenas o R. Agora, se nós elevarmos esse 0,9 ao quadrado, nós vamos ter o R2. No caso aqui, o R2 é 81. Agora nós podemos interpretar que 81% da variação de uma variável é explicado pela variação da outra variável. Então, pelo R2, já é melhor a interpretação. Por exemplo, 0,4 é considerado o quê na nossa classificação anterior? Tá no fim de fraca e início de moderada, né? Por que nós consideramos ela fraca e quase moderada? Você usando o R2, você vai perceber. Quando você eleva 0,4 ao quadrado, vai dar 0,16. 4 vezes 4, 16. Quer dizer, a variação de uma variável só explica 16% da variação da outra. Por causa disso que ela é baixa ou moderada. Então esse R2 é mais direto. Não tem segredo nenhum, é só elevar o nosso R ao quadrado. Vamos pegar esse jornal aqui, eu acho que é da área médica. Olha como é que ele usa isso. Deixa eu ver se eu traduzi. Ah, está aqui. O valor de R2 para essa correlação foi 0,37. E aqui, entre parênteses, ele mostra o valor de R, 0,61. E dá o valor do P, indicando que aquilo foi muito altamente significativo. Aí ele vai interpretar que quer dizer um valor de R2 igual a 0,37. Ele fala, indicando que essa variável aqui pode explicar 37% da outra variável. Porque o R2 deu 0,37. Então o que ele fez? Ele pegou o valor do R, que era 0,61, elevou ao quadrado e deu 0,37. E aí ele interpretou com base nesse R2, que é uma interpretação mais direta, como nós vimos. Vamos ver na Nature como é que eles usam isso. Olha aqui esse trabalho. A concentração de fósforo em folhas foi positivamente correlacionada
com eficiência de resorção de fósforo. Então, as nossas variáveis são essa, correlacionando com essa. E ele verificou que o R2 foi 0,44, quando as plantas estavam sadias. E o R2 foi 0,81, quando as plantas estavam doentes. Veja aqui, ele mostrou correlação apresentando o valor de R2. No trabalho dele, nessa tabela 3 que ele indica aqui, ele dá o valor de R. Lá a gente vê que o R foi 0,67 e 0,90. Como é que ele chegou a esses números aqui de R2? Elevando ao quadrado o 0,67, elevando ao quadrado o 0,90. Então veja que ele fez a interpretação baseada no valor do R2. Ok, gente? Espero não ter aprofundado muito isso aqui, mas é a forma como eles utilizam isso nas revistas científicas.